Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Há dores que não gritam, não deixam marcas visíveis nem pedem socorro. Vivem silenciosamente entre o coração e o pensamento, moldando o jeito como olhamos o mundo. Um monge caminhava há muitos dias pelas montanhas. O inverno estava se despedindo, mas o frio ainda se agarrava às pedras e ao vento. Em suas costas, um velho saco de pano, repleto de pedras. Cada uma delas tinha um nome, um peso, uma lembrança. Ele acreditava que aquele fardo o tornava mais forte, que carregar sua dor era uma forma de honra, um testemunho de resistência. Mas a cada passo, seu corpo se curvava mais, e sua respiração se tornava pesada. Quando o sol subiu, ele parou à beira de um riacho. O som da água era sereno, mas dentro dele tudo era ruído. As vozes do passado, as perdas, os fracassos, as palavras que ficaram sem resposta. Tudo o que ele tentava esquecer voltava a ecoar. Enquanto observava o fluxo da água, uma pergunta silenciosa brotou. E se o que eu chamo de dor for apenas apego disfarçado de lembrança? Ele permaneceu ali por horas, observando a correnteza. Cada gota seguia seu caminho sem resistência, sem volta, sem luta. Nenhuma delas parecia sofrer por deixar de ser o que era. E então, algo dentro dele começou a amolecer, como gelo derretendo ao sol. Nos dias seguintes, o monge continuou a caminhar. O peso nas costas parecia o mesmo, mas algo nele começava a mudar. Já não amaldiçoava as pedras, tampouco tentava esquecê-las. Passou a observá-las. Cada uma, ao ser retirada do saco, trazia uma história. E em cada história, havia um aprendizado que ele havia ignorado enquanto escolhia sofrer. Uma pedra lembrava a perda de um amigo. Outra, a de um amor que se foi. Mas, ao tocá-las com calma, percebeu que junto da dor havia também ternura, carinho, gratidão. A dor não era só ferida, era também o eco do que fora belo. Então, o monge compreendeu. O sofrimento nasce quando tentamos guardar o que já cumpriu seu tempo. Ao chegar ao topo da montanha, o vento o envolveu com força. Ele se sentou, exausto, e abriu o saco de pano. As pedras, que antes pareciam insuportáveis, agora estavam frias e silenciosas. Ele as olhou com ternura e, uma por uma, deixou que rolassem pela encosta. Algumas se perderam entre as árvores, outras caíram no rio. O som delas batendo nas rochas era como um cântico. Não era o som da perda. Era o som da libertação. O monge chorou, mas não de tristeza. Chorou porque entendeu que sua dor nunca quis castigá-lo. Ela apenas esperava ser compreendida. A chuva começou a cair, suave e constante. Cada gota lavava não só a pele, mas as lembranças. E ali, entre o frio e a serenidade, ele se sentiu vivo como há muito não se sentia. Ele entendeu que a dor não é inimiga, é mensageira. Ela chega para lembrar que ainda há algo dentro de nós que precisa ser olhado com amor. A dor é o espelho onde a alma nos mostra o que ainda precisa de luz. Ao retornar ao templo, dias depois, seus passos eram leves. Os outros monges notaram a mudança, mas ninguém perguntou o que havia acontecido. Não era preciso. Há transformações que não se explicam, apenas se irradiam. Enquanto limpava o pátio do templo, o monge percebeu algo curioso. A dor ainda estava ali, mas diferente. Não mais como um peso, mas como uma companheira silenciosa. Como uma cicatriz que não dói, mas lembra. E ele percebeu o paradoxo. A dor que mais queremos esquecer é, muitas vezes, a que mais nos ensina a viver. Nos dias que seguiram, começou a ensinar os mais jovens. Quando alguém se queixava da dificuldade, ele apenas dizia: "Não lute contra o sofrimento. Escute-o. Ele sabe o que veio ensinar." E enquanto a vida fluía como o riacho da montanha, o monge envelheceu em paz. A dor ainda o visitava. Mas agora ele a recebia com chá e silêncio. Porque entendeu que a dor não quer permanecer, quer ser acolhida. Certa manhã, ao nascer do sol, ele subiu novamente a montanha. O vento era o mesmo.
Mas ele não era mais o mesmo homem. Olhou o horizonte, respirou profundamente e sentiu o coração em quietude. A lembrança da dor ainda existia, mas era doce, como uma antiga música que o tempo não apaga. Ele sorriu, porque percebeu que a dor o havia lapidado como o rio lapida a pedra. Sem pressa, sem violência, apenas com o toque do tempo. E naquele instante de silêncio e luz, compreendeu a grande lição. A dor não é o fim da jornada. É o portal que nos conduz à consciência. Ela nos obriga a olhar para dentro, a reconhecer nossa própria humanidade, a descobrir o que realmente importa. A dor, quando aceita, se transforma em sabedoria. E a sabedoria é a flor que nasce do solo do sofrimento. O monge fechou os olhos e, pela primeira vez, sentiu-se inteiro. Sem o peso das pedras, sem o medo do passado, sem a necessidade de se provar. Apenas presença. Apenas ser. E então, o vento soprou forte, como se a própria montanha respirasse com ele. E naquele sopro, tudo se dissolveu. O tempo, o corpo, o som, tudo voltou ao silêncio. Porque o verdadeiro fim da dor não é o esquecimento. É o entendimento. A dor é a mão invisível que molda o espírito. Quando ela se cala, o que resta é o ouro do silêncio. E é nesse ouro que a coroa brilha. Feche os olhos, respire fundo. Sinta o peso que você carrega, mesmo aquele que ninguém vê. Quantas pedras você mantém dentro de si por medo de esquecê-las? Quantas dores você confunde com amor, ou culpa, ou dever? Hoje, permita-se apenas observar, sem fugir, sem lutar, sem tentar entender demais. Apenas olhe para dentro e veja o que ainda pede por luz. A dor não é o fim. Ela é o caminho de volta para o que somos. Talvez o que mais dói em você seja exatamente o que está tentando ensinar o que é amar de verdade.